Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Museu Pajubá, dizer que é uma honra para mim estar aqui, principalmente do lado do Pedro, que para mim é um símbolo, né, da fotografia LGBTI, que é uma figura emblemática, não só pela construção do trabalho. Sou seu fã, você sabe disso, né, Pedro? Mas eu acho que ele consegue juntar, né, a, a qualidade do trabalho dele com esse ativismo que ele faz no trabalho dele. Então, isso, para mim, é muito importante. Né? E aí, eu, pegando um pouco a fala do Pedro, é importante a gente compreender que o relato dele é muito potente, importante, mas que não é um relato único, né? A gente tem, historicamente, esses processos de exclusão dos artistas LGBT, de omissão. Então, quando o Pedro fala, né, que tal pessoa é gay e não sei o quê, mas é importante a gente dizer que o fato de você ser gay, né, não quer dizer que você seja, né, assumido a ponto, porque aí tem uma diferença, né? Você tem uma série de artistas que são LGBT, mas que não saíram do armário, né? Até acho que é por isso que isso a nossa fala aqui, né, é sair do armário, porque muitos artistas LGBT reconhecidos e conhecidos, eles ficaram e muitas vezes ficam dentro do armário como escolha de tentar sobreviver nesse universo que o Pedro fala, né? E eu acho que esse é um movimento muito importante e eu acho que tem uma questão que é fundamental nesse processo, que está ligado muito às paradas, que é a questão do orgulho, né? Eu acho que essa construção do orgulho, né? Ou seja, da gente ter orgulho da nossa orientação, da nossa identidade, né? É muito importante para a gente conseguir romper um pouco essas barreiras todas que o Pedro coloca. É um caminho bastante complexo, eu acho, não só em relação à arte, mas em relação, eu acho que é uma discussão que está posta hoje, muito importante, que é a questão da preservação, né, da preservação da nossa memória, que também está ligada a essa questão. E aí eu acho que tem algo que é muito importante a gente colocar, que se por um lado, para um determinado grupo de pessoas, isso é algo que deu condição das pessoas sobreviverem, que é o fato da gente, enquanto LGBTI, muitas vezes o marco identitário que a gente tem fisicamente não nos identifica, digamos assim, né? O que eu quero dizer com isso é que se eu sou uma pessoa negra, se eu sou uma mulher, eu consigo identificar fisicamente a que grupo eu pertenço, isso não acontece no caso das pessoas LGBT na maioria das vezes. Isso significa que, né, se a pessoa não se identificar, e muitas vezes, mesmo ela se identificando, né, e aí tem histórias enormes de artistas, o Pedro sabe muito bem disso, de artistas que foram durante a vida LGBT, foram pessoas assumidamente, né, homossexuais, enfim, e quando essa pessoa morre, a própria família volta ele para o armário com medo que a obra desse artista ou que o legado dele acabe tendo essa pecha de ser LGBT, enfim. Então, eu acho que existe um caminho que a gente precisa percorrer da construção de uma identidade positiva em relação à sexualidade das pessoas. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir romper essas barreiras impostas. Né? Enquanto a homossexualidade, a transexualidade for tratada de uma forma negativa, né? Isso é histórico, né? Ou a gente foi bandido, doente,
enfim, pervertido e todas essas coisas. Eu acho que aqui a gente tem, e é por isso que eu acho que as paradas assustam tanto essas pessoas e o movimento que a gente está vendo fortemente desses movimentos conservadores é no sentido de tentar impedir a realização de paradas, né? A gente está vendo esse movimento acontecer em todo o Brasil. É importante que a gente fique atento, porque eu acho que está muito relacionado à construção de uma imagem positiva da nossa comunidade. Então, eu acho que isso é um fator fundamental que a gente consiga mudar um pouco esse disco, né? E quando o Pedro fala também a questão de você ter espaços específicos, eu acho que também isso é muito importante, porque a experiência que eu tive no Museu da Diversidade, ela trouxe essa perspectiva da gente poder concentrar num espaço específico, né, a produção cultural, a produção artística das pessoas LGBT. Então, você ter essa possibilidade é muito importante para que a gente consiga construir, enfim, uma produção cultural específica em relação a isso, né? Que vai, num determinado momento também, que é importante a gente falar, construir um mercado que consuma essa produção cultural, né? Porque também não adianta você produzir se você não tem consumo. Então, aqui tem, e acho que isso, de novo, está voltado, está circulando em relação ao orgulho, né? Se eu tenho orgulho da minha identidade, eu vou também consumir arte LGBT, eu vou consumir fotografia LGBT, eu vou consumir produtos LGBT, né? Eu acho que isso é evidente quando você olha o histórico um pouquinho, voltando um pouco às paradas, de como é hoje o consumo de uma série de produtos que estão relacionados à bandeira do arco-íris, à bandeira trans, né? Que é essa questão de você construir uma identidade positiva, né? Agora, existe um outro caminho também importante de ser feito, que eu acho que o Pedro, né, no relato dele faz isso, que o ativismo, a luta e essa reivindicação que a gente tem que fazer, obviamente, em todos os momentos que a gente puder, né? E aqui eu acho que entra uma questão também fundamental, que é a relação nossa enquanto comunidade de apoiar certas iniciativas e reivindicações, né? Que isso muitas vezes não acontece, né? A própria comunidade, muitas vezes, ela se abstrai, né, de fazer certos movimentos relacionados a algumas questões importantes. E isso também impacta, né, na nossa condição que a gente vive hoje, que está muito ligada ao que o Pedro conta, né, desses espaços não serem acessíveis para a comunidade, né?